E aqui há alguns exemplos agora de transformações lineares entre espaços euclidianos, no caso sempre R3 e R4, que podem ser injetivas ou sobrejetivas. Como que a gente determina isso? Tá? Então, tem 3 exemplos que nós vamos ver aqui. Primeiro, supõe que essa aqui é a transformação linear que foi dada. De novo, o jeito mais fácil de lidar com ela é sempre considerando a matriz associada, tá? Que nem a gente já fez nas aulas anteriores. Nós ainda não vimos que toda transformação linear entre espaço euclidiano é de fato dada por uma matriz, eu só falei isso por cima, tá? Mas esse processo nós já sabemos como fazer. Então, a matriz aqui é construída vendo os coeficientes multiplicando as entradas do argumento, né? Segunda entrada, não sei, que é 5 menos 1, 10. Essa é a segunda linha da nossa matriz. Tá? Então, tem duas perguntas. Essa transformação é sobrejetiva e ela é injetiva? É os dois? Nenhum dos dois? O que nós podemos dizer? Bem, por um lado, a transformação vai de R3 para R4. E o domínio tem dimensão menor do que o contradomínio. No teorema anterior, disse, sempre que o domínio tem dimensão menor do que o contradomínio, a transformação não é sobrejetiva. Okay? Então, sem nem olhar para a definição da transformação, já dá de concluir que ela não é sobrejetiva, porque o domínio tem dimensão 3 e o contradomínio tem dimensão 4. Mas a injetividade não tem muito como fugir nesse caso. A gente tem que calcular quem que é o kernel. Tá? Tem que mostrar que o kernel da transformação é o subespaço nulo. Como que se calcula o kernel? O kernel de uma transformação linear é o conjunto de solução dessa equação, que é o mesmo que o espaço-solução do sistema linear cuja matriz de coeficientes é a mesma matriz que é associada à transformação linear. Isso tudo a gente já viu nas aulas passadas, tá? Então, se reescrever esse sistema, essa equação, utilizando a definição de t, dada aqui, nós obtemos esse sistema linear. Então, para calcular o kernel, a gente tem que resolver esse sistema linear. Mas isso, faça do jeito que você preferir. A única solução é trivial. Ok? Aqui eu estou omitindo vários passos. Ok, então a única solução dessa equação é a solução trivial, ou seja, o único elemento x, y, z que satisfaz isso é o vetor nulo. Ou seja, o único elemento de R3, que é elevado no zero, é o vetor nulo, ou seja, o único elemento do kernel da transformação T é o vetor nulo. E o que isso nos diz? Bem, uma transformação linear, ela é injetiva, C e somente C. O kernel é o subespaço nulo, que é o caso, como a gente acabou de verificar. Então, sim, a transformação linear dada ela é, de fato, injetiva. Ok, mas e se eu tivesse feito esse trabalho antes para ver a injetividade e quisesse determinar a sobrejetividade aqui, pode entrar o teorema do núcleo da imagem também. Ora, o que ele diz? Que a dimensão do domínio, que é R3, como eu botei aqui uma colinha, é a dimensão da imagem mais a dimensão do kernel. Ok? É só uma reordenação da fórmula dada pelo teorema do núcleo da imagem, tá? Mas depois de fazer essa conta aqui, nós conseguimos os valores dessas duas dimensões. A dimensão de R3 é 3, como nós sabemos, e a dimensão do kernel é 0, porque é o subespaço nulo. Então, a dimensão da imagem é 3 menos 0, é igual a 3. Ou seja, a imagem tem dimensão 3, mas o contradomínio tem dimensão 4. Essa transformação não pode ser
sobrejetiva. A imagem não pode ser igual ao contradomínio, certo? Então aqui, de novo, tem outra prova de que a transformação não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Segundo exemplo. Considere a seguinte transformação linear, também é dada por uma fórmulazinha relativamente simples. Aqui é a matriz associada a ela, que nós já sabemos encontrar também. E podemos fazer as mesmas perguntas. Ela é sobrejetiva, ela é injetiva, qual a dimensão do kernel, qual a dimensão da imagem, etc. Então, será que ela é sobrejetiva? O que a gente pode fazer? Bem, o domínio tem dimensão maior do que a imagem. Então, a transformação não é injetiva de certeza, tá? Pelo teorema que nós vimos. Mas ela pode ser sobrejetiva. Então, será que ela é sobrejetiva? Para ver isso, usa o teorema uma transformação entre espaços de dimensão finita, linear, ela é sobrejetiva, se e somente se o posto dela é igual à dimensão do contradomínio. Então, o problema se resume a calcular o posto da transformação, a dimensão da imagem. Tá? E a gente já fez isso em uma aula passada. Como que nós fizemos isso? A gente notou que quando uma transformação linear entre espaços euclidianos é dada por uma matriz dessa forma, então a imagem de S, a imagem da transformação, é o espaço coluna da matriz associada. Então, para verificar isso aqui, nós temos que calcular a dimensão do espaço coluna dessa matriz, para o qual a gente já tem o algoritmo. O que é? Escalona a matriz e conta a quantidade de pivôs na forma escalonada. Essa aqui é a forma escalonada completa. Na matriz eu tenho 3 pivôs, essa é a dimensão tanto do espaço linha quanto do espaço coluna. Certo? 3 pivôs significa que a dimensão do espaço coluna é 3, ou que essas três colunas aqui formam a base para o espaço coluna. Ou seja, o espaço coluna tem dimensão 3, é a mesma coisa que a imagem de S. A imagem de S tem dimensão 3, a mesma que a dimensão do contradomínio. Portanto, essa transformação ela é sobrejetiva. E daí, será que é injetiva? Como eu já falei, o domínio tem dimensão maior do que o contradomínio. Ela não pode ser sobrejetiva. Ou, se não se lembrar desse teorema, sempre pode utilizar o teorema do núcleo da imagem, que ele relaciona dimensão de imagem e dimensão de kernel, tá? Então, pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do kernel é a dimensão do domínio menos a dimensão da imagem, que a gente acabou de calcular aqui. O domínio tem dimensão 4, é R4, e a imagem tem dimensão 3. Então, o kernel tem dimensão 4 menos 3, é 1. O kernel ele não é trivial, tá? O kernel é uma reta. Ele não é o subespaço nulo. E o que significa o kernel não ser o subespaço nulo? Significa que a transformação não é injetiva. Ok? De novo, um dos primeiros teoremas dessa aula. Tá, então nós demos um exemplo onde uma transformação saía de R4 e indo para R3. Ela não é injetiva, mas era sobrejetiva. E de R3 para R4 era o contrário. Ela não era sobrejetiva, mas ela era injetiva. Então, será que é sempre verdade que toda transformação de um espaço de dimensão menor para um espaço de dimensão maior é injetiva e vice-versa, né? Que indo de um espaço maior para um menor sempre dá algo sobrejetivo? A resposta é não. Uma transformação ela pode não ser nem injetiva, nem sobrejetiva. Tá? E aqui tem um exemplo. Uma transformação linear de R3 para R4, que está indo de um espaço menor para um espaço maior. Ela, de novo, como vai de um espaço menor para um espaço maior, ela não é sobrejetiva. Isso sai de cara. Mas será que ela é injetiva? De novo, mesmo processo de sempre calcula o kernel.
que é o espaço-solução do sistema linear associado à mesma matriz que é associada à nossa transformação linear. No fim, tudo se resume a escalonar a matriz e contar o número de pivôs, tá? Então, para determinar se a transformação é injetiva, calcula o kernel, vê se a dimensão é zero ou não. Determina a nulidade da transformação linear. Então, para determinar o kernel, a gente escalona a matriz e vê quantas colunas, não tem pivôs. Certo? Lembra, colunas sem pivôs são relacionadas às variáveis livres da solução geral do sistema. Então, nesse caso, eu tenho a linha do meio, não tem um pivô. Ou seja, a solução geral do sistema associado a essa matriz, ela vai ter uma variável livre. Então, o espaço-solução do sistema homogêneo associado a essa matriz tem dimensão 1. E o espaço-solução do sistema associado a essa matriz é exatamente o kernel da transformação associada à mesma matriz. Como eu acabei de falar, tem dimensão 1. Então, o kernel tem dimensão 1. De novo, ele é uma reta. Ele não é trivial, não é nulo, ok? A transformação não é injetiva, além de não ser sobrejetiva. Não é nenhum outro, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Só porque uma transformação não é sobrejetiva, não significa que ela é injetiva. E vice-versa, tá? Tem que sempre verificar as duas propriedades separadamente. Lembrando bem as definições, usando o teorema do núcleo da imagem à torta e à direita, certo? Porque ele é bem útil para calcular dimensões. E por hoje é tudo.